Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson Adriani com mais uma videoaula desse nosso curso de Física 2. Vamos trabalhar hoje exercícios do capítulo 15, né? Exercícios de oscilações. E para dar início aqui à nossa aula de exercícios, vamos começar com o primeiro problema, né? O problema de número 1 desse tópico aqui, que é a lei do movimento harmônico simples, né? A gente sempre divide nossos exercícios nesses tópicos, né? Seguindo ali a divisão sugerida pelo livro texto. E vamos começar com o número 1. Como é que fala o número 1, né? Qual é a aceleração máxima de uma plataforma que oscila com uma amplitude de 2 centímetros e uma frequência de 6,6 Hz? Então aqui ele já dá para a gente, né, várias coisas importantes aí. Já dá a amplitude que a plataforma que vai oscilar, né? Já informa para a gente qual é a amplitude de oscilação e também já informa para a gente aqui a frequência natural do movimento, né, de oscilação aí dessa plataforma. Então com essas coisas aí a gente vai conseguir encontrar o que ele pede aí, que é a aceleração, né, desse móvel aí, né, desse objeto. Tudo bem? Então vamos lá proceder com a solução desse probleminha aí. Vamos lá então, a gente vai começar então, é o problema de número 1, certo? O problema de número 1 já dá para a gente o xm, né? Dá para a gente o xm que é 2,2 ali centímetros, né? O xm que é a frequência, desculpa, que é a amplitude do movimento. Já dá para a gente ali a amplitude do movimento. Tudo bem? E também informa para a gente a frequência, né? A frequência é 6,6 Hz, a frequência natural. Aí como é que a gente faz? Como ele quer a aceleração, como ele quer a aceleração máxima da plataforma, né? Então vamos tentar imaginar a situação. Tem uma plataforma, vamos fazer só um disco aqui, ela fica oscilando em torno da posição de equilíbrio, um x aqui igual a zero. Tudo bem? Essa plataforma vai e volta. Vamos desenhar essa plataforma como um disco aqui, fica mais fácil, né? Vai e volta, né? Aí ele vai para o xm igual a zero e o x igual a zero, depois o xm e menos xm embaixo, para ficar mais certo, né? E mais xm lá em cima. Então ele fica oscilando aqui em torno dessas posições, né? E aí ele quer exatamente ali a aceleração máxima, né? Tudo bem? Então vamos pensar aqui, né? A gente pode, por exemplo, escrever a equação da posição ao longo do tempo dessa plataforma, que é x de t, né? X de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ. Cosseno de ômega t mais o φ. Onde esse ômega aqui é a frequência angular, né? Ele deu para a gente exatamente a frequência natural, não tem problema, né? A gente multiplica por 2π e encontra a frequência angular, tranquilo. Mas olha só, a gente não precisa se ater com os outros detalhes aqui, por exemplo, não. Por exemplo, ele não informou para a gente o ângulo de fase. Isso não é importante. O que ele quer é a aceleração máxima. Se a gente pega essa equação, né, da posição e deriva ela, a gente vai encontrar a velocidade, né, da plataforma ao longo do tempo, ou seja, fica indo e voltando. Quando ela passa pela origem tem velocidade máxima, quando ela vai nos extremos, né, ela tem que parar para retornar. Então nos extremos a velocidade é zero, velocidade máxima no meio. O que acontece o contrário, por exemplo, quando a gente pega a posição, né? A posição vai ser zero exatamente no centro, né? A gente considera a posição zero no centro, e a posição é máxima nos extremos. Ocorre o contrário, né, com a posição. E a aceleração do mesmo jeito, olha que curioso, né? Se a gente deriva o x de t, a gente encontra a velocidade e nós podemos derivar de novo para encontrar quem? A aceleração, é isso que nós vamos fazer agora. Então o v de t será simplesmente a derivada dessa posição. Derivando isso aí, a gente vai encontrar o seguinte, menos ômega xm, por que menos, hein? Porque eu derivo o cosseno, aparece o seno. Aí eu tenho que derivar dentro aqui, né? Quando eu derivo aqui em relação ao tempo, sai o ômega para fora. Tudo bem? Sai o ômega para fora. A derivada do φ aqui é zero. Então saiu o ômega, derivada do cosseno é menos aqui o seno, né?
menos o seno, tudo bem? Aí seno de ômega t mais o φ. Beleza? Aí agora não muito satisfeito com isso, porque a gente precisa da aceleração, né? Vou derivar de novo aqui o v para encontrar a bendita da aceleração. Então o a de t vai ser derivado daquilo de novo. Deriva o seno, vai no cosseno. Deriva dentro, tem que derivar dentro, né? Regra da cadeia. Deriva de fora, vezes a derivada de dentro. Deriva de dentro, sai ômega de novo. Esse ômega vai sair para fora, vai multiplicar esse ômega aqui, ó. Vai ficar ômega ao quadrado lá de fora. Vezes o cosseno. E o menos já está aí, né? O menos vai ficar aí, não tem como sumir com ele. Então fica menos ômega ao quadrado, xm, cosseno de ômega t mais o φ. Perfeito? Cosseno de ômega t mais φ. E aí que está o detalhe, olha só. Esse camarada aqui, nós vamos identificar como sendo a aceleração, a amplitude da aceleração. Vamos usar um termo correto, né? Esse camarada aqui para a gente, ó, é a amplitude, eu estou chamando de AM, é a amplitude da aceleração, ou seja, o máximo da aceleração, né? Porque essa aceleração fica oscilando em torno de valores pequenos, quando o cosseno é pequeno, e valores máximos quando o cosseno vale o quê? Vale 1. É o maior valor da função cosseno. Tranquilo? Então, quando o cosseno é 1, o valor máximo, dá a amplitude máxima aqui, que é o AM. É isso que ele está querendo lá na pergunta do exercício, exatamente isso que ele está perguntando. Qual é a aceleração máxima? Acabou. É esse danadinho aqui, né? A amplitude da aceleração da, né, posição da partícula, lá da posição da nossa plataforma. Tranquilo? Então basta a gente escrever essa quantidade aí que é o AM. O AM, então, para a gente vai ser, né? O AM será, né? Ômega ao quadrado xm. O ômega a gente sabe, é o 2π vezes a frequência. Tranquilo? O xm já foi dado, né? Então fica 2π vezes a frequência f ao quadrado vezes o xm. Então isso aí vai ser para a gente 2π vezes o 6,6 ao quadrado vezes 2,2 ali, 10 a menos 2, porque está em centímetro, né? Passa para metro. E aí a gente encontra finalmente o nosso AM. AM e FM, lembra lá das frequências de rádio, né? Nosso AM, então, que é a nossa amplitude de aceleração vai ser simplesmente isso aí, 37,8. E aí, lembra lá que é a unidade de aceleração, né? 37,8 metros aqui por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá tentar resolver a próxima questão. Certinho, pessoal. Agora vamos começar um outro problema, que é o problema de número 2, né? Na sequência a gente tem o problema de número 2, que é um problema muito interessante. Olha só a leitura do problema de número 2. Uma partícula com uma massa de 1/10 a menos 20 kg descreve um movimento harmônico simples com um período de 1/10 a menos 5 segundos. Olha lá, o período, né? Que a partícula vai e volta. E uma velocidade máxima de 1/10 a 3 metros por segundo. Letra A, calcule, né? Letra A, a frequência angular. E letra B, o deslocamento máximo da partícula. Então ele deu para a gente aí, né? A massa da partícula, a partícula pequenininha, né? 10 a menos 20, né? Quilogramas é uma coisa difícil de pensar o que seria isso aí, né? 10 a menos 20 quilogramas, né? Movimento harmônico simples com período, deu período aí pra gente, né? Período aí de 10 a menos 5 segundos, né? Tudo bem? 10 a menos 5 segundos aí o período. E uma velocidade máxima, né? Com que a partícula passa no centro, é bom sempre lembrar disso, né? Velocidade máxima é onde? Quando a partícula passa no centro do deslocamento de ir e vir ali, movimento periódico, né? 1/10 a 3 metros por segundo, né? Aí ele quer saber, né? A frequência angular e o deslocamento máximo da partícula. Então, olha só, no caso aí da frequência, você já pode até pensar aí, relacionar período com frequência, é bem direto, né? Agora, no caso da velocidade máxima, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Então, vamos lá, então, começar a resolver esse problema. É o problema de número 2, vou colocar aqui. Então, ele deu para a gente a massa, 1/10 a menos 20, está lá. 1/10 a menos 20 quilogramas, tudo bem?
E o período ali é 10 elevado a menos 5 segundos, né? Então ele quer saber deu a velocidade máxima, perdão, né? A velocidade máxima é 10 ao cubo, né? Quer saber a amplitude, desculpa. É exatamente isso. Eu me confundi aqui, mas é exatamente isso, né? Calcular a frequência angular e o deslocamento máximo, desculpa, né? A velocidade máxima. A velocidade máxima foi o que ele deu. A velocidade máxima ele deu e ele quer que a gente encontre, então, né, ali o deslocamento máximo da partícula, ou seja, a amplitude do movimento, né? Deslocamento máximo. Certo? Então, olha só, a letra A é mais fácil, né? A gente pode, por exemplo, começar a relacionar aqui, como ele quer lá a frequência angular, ele pode começar a relacionar a frequência angular com a frequência, como a gente fez aqui no início, né? A gente escreveu a frequência e a frequência angular, relacionamos as duas. Pode fazer a mesma coisa agora, né? Ômega, então, é 2π sobre o período, né? Ou 2πf, se você preferir. 2π sobre o período. O período foi dado, né? A gente pode calcular, então, ali a frequência angular, que é o que ele nos solicitou. Então, fica 2π dividido pelo período, que é 10 a menos 5 segundos. Maravilha? Aí basta calcular esses valores aí, a gente vai encontrar então 6,28 10 a quinta radianos por segundo. Lembra lá que a unidade, né, de frequência angular, radiano aqui por segundo. Aí a letra B, ele quer a amplitude do movimento, ou se você preferir também, né, o deslocamento máximo, né? Ele está a partir da origem, qual que é o deslocamento que ela fez. A gente pode lembrar aqui da relação entre velocidade máxima e ali também a velocidade máxima e a amplitude, através dessa equação que eu estou riscando aqui em cima do problema anterior. Então, nesse problema aí, a gente derivou e encontrou a expressão da velocidade. Aí o que acontece? Pode voltar na minha nota de aula também, se você preferir. Esse termo que aparece aí multiplicando o seno, esse danadinho aqui, ó, é a amplitude da velocidade, né? Ou seja, o Vm. Esse é o Vm. Estão vendo lá? Onde eu estou riscando aí, agora com a cor ali vermelha. Todo esse pedaço aqui do V de T, né? Da equação da velocidade em função do tempo. Perfeito? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai escrever esse Vm, então, que é a velocidade máxima, que é o que ele deu para a gente, é ômega xm. Tranquilo? Então a letra B ele quer ali o xm, então a gente deu Vm. Vm é ômega xm. Beleza? A gente inverte, né? A gente escreve o xm exatamente da seguinte forma. O xm vai ser Vm dividido por ômega. O ômega a gente encontrou, né? O Vm ele deu. O Vm é 10 elevado ao cubo, metro por segundo. Dividido pelo ômega, que nós encontramos, que é 6,28 10 elevado à quinta, né? Aí a gente fica lá com o resultado final, que é um xm igual a 1,59 10 elevado a menos 3 metros. Perfeito, gente? Então esse é o problema de número 2. Problema de número 4 agora, pessoal. Então o problema número 4 é muito curioso, que ele fala o seguinte. A gente tem então um corpo de 0,12 kg executa um movimento harmônico simples, sempre na perspectiva do movimento harmônico simples, perceberam? Então, olha, harmônico simples, de amplitude 8,5 centímetros, olha aí. Então, ele já deu para a gente aí a massa e deu, né, a amplitude do movimento, certo? Vamos continuar então. E período de 0,2 segundos. Letra A, qual é o módulo da força máxima que age sobre o corpo? Qual que é o módulo? Vamos encontrar, vamos ver qual que é o módulo, né? E letra B, se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica da mola? Aí a gente vai naquele modelo, né, do movimento harmônico simples, quando a gente tem lá um corpo acoplado a uma mola. A gente volta naquele modelinho depois.
certo? Então esse é o problema de número 4. Ele deu para a gente a massa, né? Deu para a gente a massa lá, 0,12 kg. E deu para a gente também a amplitude do movimento XM, que é 8,5 centímetros. E também o período de oscilação, 0,2 segundos. Ele quer saber, letra A, né? Ali o modo da força máxima. Qual que é o modo da força máxima? A gente pode pensar de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode olhar que a força é sempre a massa, né? A massa vezes a aceleração. O A de T, que é a aceleração, a gente já sabe calcular, né? A gente deriva a posição e depois deriva a velocidade. A gente sabe calcular. O X de T, né? O X de T é simplesmente XM cosseno de ômega T mais o φ. A gente sai derivando isso aí para encontrar o A de T. Beleza? Então, olha lá, vamos encontrar a força F de T. F de T é igual, né? Menos m ômega ao quadrado xm cosseno de ômega t mais φ, né? Por quê? Porque a gente pega aqui o x de t e sai derivando. Ele deriva a primeira vez, quando ele deriva a primeira vez, sai o ômega para cá, né? Fica ômega xm. Aí encontrou o quê? Velocidade. Deriva o cosseno, aparece um menos aqui. Tranquilo? Aí deriva a segunda vez, sai um novo ômega para aparecer o quê? Ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado, o seno que estava vira cosseno, mas o menos permanece aqui. Tranquilo? Aí basta a gente multiplicar aqui pela massa, né? Massa vezes ômega ao quadrado xm cosseno de quem? De ômega t mais o φ. Aí esse danadinho aqui, ó, que a gente vai escrever como sendo a amplitude da força, né? Porque ele quer o quê? Qual é o modo da força máxima que age sobre o corpo. Como ele quer a força máxima, essa aí é a amplitude, né? Essa é a amplitude da força. A ideia é pensar o quê? Que o objeto ele fica indo e voltando. Aí quando ele vai para um dos extremos, surge uma força ali, né? Restauradora para devolver ele para a posição do outro extremo e, obviamente, passando ali pela origem, né? Essa que é a grande sacada. Então, esse danadinho para a gente aí vai ser a amplitude FM, né? FM, então, não o AM, mas o FM, lembrem bem. Então, m ômega ao quadrado xm. A massa a gente tem, que é 0,12, né? Quilogramos, vezes o ômega, que é 2π sobre o período. O período foi dado, então já vou escrever direto aqui, ó, 2π sobre o período. Né? 2π sobre o período é o ômega. O período foi dado, 0,2, né? Já coloca ali, ao quadrado. Vezes quem? Vezes a amplitude, que é xm, que foi dado também, que é 8,5 centímetros, né? 8,5, 10 a menos 2 metros. Maravilha? Aí basta a gente calcular o nosso FM, né? O FM, então, vai ser 10 newtons. E a letra B, ele quer ali para a gente qual que é, na letra B, ele pergunta também se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica, né? Então, ele quer a constante elástica. A gente pode lembrar lá daquelas deduções que nós fizemos que o ômega é a raiz de K sobre M, lembra? Então é apenas uma expressão que a gente utiliza em todos os osciladores, né? Todos os osciladores ali que tem uma mola, a frequência, né, de oscilação daquela mola é raiz de K sobre M. A gente isola a constante da mola, né? Porque o ômega a gente consegue encontrar através do período e a massa já foi informada para a gente. Então basta escrever aí quem é o K, né? K então vai ser ômega ao quadrado vezes M, né? Passa o M multiplicando. Então vai dar ômega ao quadrado 0,12 vezes ali 2π dividido por 0,2 ao quadrado, né? A massa eu coloquei aqui, né? A massa é o 0,12 kg ali. Isso dá um resultado que é o K, né? K da mola, constante da mola, 1,2 10 ao quadrado newtons por metro, que é a unidade da constante da mola.
Muito bem, pessoal, demos um saltozinho aí e agora chegamos no problema de número 12, que tem um gráfico bem interessante para a gente analisar. Como é que está esse problema de número 12 aqui? Então você tem lá, qual é a constante de fase do oscilador harmônico cuja função horária, né, função de velocidade V de t, aparece na figura 1530, que é essa figura que está aqui do lado, né? Então 1530. Se a função posição x de t, né, é da forma xm cosseno de ômega t mais φ. Então ele quer saber a constante de fase, né, para esse v de t que está aqui no gráfico, tudo bem? Pensando que o x de t, claro, né, tem essa forma como está descrito aqui, né, x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ. Aí ele fala que a escala, vou voltar para outra cor aqui, ele fala que a escala do eixo vertical é definida por Vs igual a 4 centímetros. Então, se a gente pegar o Vs que aparece aqui, né, esse Vs aqui e esse outro Vs aqui de cima, né, é 4 centímetros por segundo, né, a escala ali. Tá bom? Então, eu vou pôr esse gráfico um pouco mais abaixo aqui e vamos começar a responder esse probleminha aqui, certo? Vamos lá. Então, eu coloquei o gráfico um pouco mais abaixo aqui só para vocês entenderem o que eu vou fazer, né? Qual que é a lógica da leitura do gráfico. Então, olha só, ele quer a constante de fase nesse problema, né? Esse é o problema número 12. Então, ele quer o φ, né? A fase. Sabendo o quê? Sabendo que o x de t, ele tem essa forma, né? xm cosseno de ômega t mais φ. Cosseno de ômega t mais φ. Aí esse Vs foi dado. O Vs, ele vale 4 centímetros por segundo. Tudo bem? E esse gráfico que aparece aqui, né, esse gráfico que eu estou riscando aqui em vermelho, ele é da função V de t. Tá legal? O V de t é o quê? Né? Vamos escrever o V de t aqui. Né? V de t é menos ômega xm, seno de ômega t mais φ, porque a gente derivou aqui o cosseno, né? Derivamos aqui essa expressão de cima, chegamos na expressão de baixo. Tranquilo? Então, essa é a lógica lá do V de t. Aí, se a gente olhar no gráfico, pelo gráfico, né? Não o pelo que está no gráfico, mas através do gráfico, a gente tem que o Vm, né? Essa velocidade máxima que a gente pode enxergar aqui, ó, esse pedaço aqui é o que, né? Aqui, né? Esse danadinho aqui é o Vm. Se a gente pegar aí direitinho, a gente vai deduzir que o Vm é 5 centímetros por segundo. Esse é o valor do Vm. Professor, mas como é que você descobriu isso? Tirou da cartola, professor? É porque, se você olhar direitinho, aí que é a importância do gráfico, né? O Vs está aqui, né? O Vs está aqui, o Vs está aqui. Quanto vale o Vs? 4 centímetros por segundo. Aí se a gente vai contando, tem quantos tracejados aqui para chegar no Vs? Tem 1, tem 2, tem 3, aí chegou no 4 aqui, né? Chegou nesse 4, aí 5. Onde é que está a amplitude do movimento? A amplitude está passando lá em cima, né? Está passando a amplitude da velocidade, está passando lá na posição aqui, né, que a gente identificou que é 5 centímetros por segundo, é a velocidade máxima, é o Vm. Assim que a gente consegue deduzir esse Vm através do gráfico, por isso a importância do gráfico. Tranquilo? Deduzimos quem é o Vm. Aí o que a gente pode fazer, né? A gente pode pegar esse gráfico e olhar o valor dele, por exemplo, em t igual a zero, que é o mais apropriado, né? Em t igual a zero, né? Fizer aqui t igual a zero nessa expressão, a gente vai olhar o valor de t igual a zero aqui. O t igual a zero está nessa posição, que é esse ponto aqui, né? A gente apagar esses outros dois, então vai cruzar aqui, ó, t igual a zero, lá, ó, t igual a zero está aqui, é o nosso Vs, né? T igual a zero dá o Vs. Tranquilo? Mas a gente precisa saber o Vm também, né? Então, vamos substituir esse valor, né, de t igual a zero lá. Tranquilo? Vamos lá, então, fazer essa jogada. Em t igual a zero, a gente tem o v de t. T igual a zero, a gente tem o v de t igual a zero, que é o quê?
que é simplesmente o Vs. Correto? Dá lá o 4 centímetros por segundo. Isso tem que dar menos Vm seno de ômega vezes o zero, né? Ômega vezes o zero. Tá legal? Ômega vezes zero mais o φ. Olha lá, ó. T igual a zero. Simplesmente substituir nesse T aqui, né, o valor de zero. Só isso que a gente fez. Nada mais, nada menos. Beleza? Mais o φ. Aí a gente vai ficar, então, com o Vs, que é 4 centímetros por segundo, igual a menos ali o danadinho ali, né? Menos os 5 centímetros, que é o Vm, o nosso Vm, vezes o φ. O centímetro por segundo cancela. E a gente tem, então, seno de φ igual a menos 4 sobre 5, né? Esse 5 que estava lá passa dividindo. Esse 5 que está aqui passa dividindo. Fica lá, então, menos 4 sobre 5. Que é o seno de φ. Aí, sabendo o seno de φ, é fácil. A gente inverte a função aqui, né? Função inversa do seno é o arco seno. Inverteu, a gente encontra o valor do φ, né? Então, o nosso φ vai ser, então, a função inversa do seno, o arco seno, de menos 4 sobre 5. Então, o φ vai dar um valor de menos 0,93. Vamos colocar aqui. Φ, então, vai dar menos 0,93 radianos, né? Porque a unidade é do ângulo nosso aqui, que é em radianos. Beleza, gente? Então, essa é a ideia do problema número 12. Continuando aí, gente, agora nós temos o problema número 28. É um enunciado que é o seguinte, né? Olha lá. Um sistema oscilatório bloco-mola possui energia mecânica de 1 joule. Imagina lá, né? Bloco ligado numa mola, né? Está oscilando e o sistema como um todo, né? Possui energia de 1 joule. Uma amplitude de 10 centímetros e uma velocidade máxima de 1,2 metros por segundo. Determine letra A, né? A constante elástica. Letra B, a massa do bloco. E letra C, a frequência de oscilação. Veja aí que são várias coisas, né? A constante elástica, a massa do bloco e a frequência de oscilação. A gente pode abordar esse problema do ponto de vista das energias, né? Que é o que nós vamos fazer agora. Esse é o problema de número 28. Demos um salto aí, né, nos problemas. Então vamos lá, né? A energia, do ponto de vista da energia, a gente pode fazer o quê? A energia foi dada, é 1 joule. O Xm, que é, né, a amplitude, 10 centímetros. E o Vm, que é a velocidade máxima, 1,2 metros por segundo. Tranquilo? Aí a gente pode fazer uma brincadeira que é assim, letra A, né? A gente pode pensar em escrever a energia do sistema. Qual que seria a energia E do sistema? Sempre a energia é meio de kxm ao quadrado. Você pode escrever em termos da posição, você pode escrever também em termos da velocidade. A gente vai começar escrevendo, lembra lá, volta lá na videoaula, vamos começar escrevendo em termos da amplitude do movimento. Então, a energia E, né, energia total, vai ser sempre meio de kxm quadrado. Aí eu posso tirar quem? Posso tirar o K, né? Porque ele me deu a amplitude do movimento e deu para a gente também a energia. A gente pode tirar o K. Tranquilo? A gente pode inverter essa equação e escrever, então, K igual, né, a 2 vezes o E dividido por xm quadrado. Aí o K fica o quê? Fica 2 vezes o E, que é 1 joule simplesmente, é só 1, fica fácil a conta, né? 2 vezes 1 dividido por xm. Xm é 10 vezes 10 a menos 2, olha lá, ó, né? Para passar para metro ao quadrado. Aí fazendo essa continha, assim dá só 200, né? Então o K é 200 newtons por metro, que é a unidade, né, da constante da mola, né? E a gente pode fazer outra brincadeira também, porque ele pede lá a massa, né? Letra B, ele quer saber a massa. Se ele quer saber a massa, a gente pode lembrar da energia em termos da amplitude da velocidade. Então, quando a gente tiver a velocidade máxima, a energia aqui vai ser cinética, né? Quando tiver na amplitude máxima de movimento, toda a energia é elástica. Quando tiver na amplitude de velocidade, passando pelo meio
do trajeto ali da partícula, a velocidade toda, a energia toda é cinética. Beleza? Então, olha lá, ó, a gente pode escrever energia total em termos da amplitude e velocidade, que é meio de mvm quadrado, né? Vm quadrado. Aí eu vou tirar então a massa, né? Isolo a massa nessa equação, a massa fica quieta, o Vm passa dividindo e o 2 que está aqui passa para o outro lado multiplicando. Maravilha? Então ela vai ficar m, né, que é a massa, 2e dividido por Vm quadrado. Maravilha? Vai ficar então 2 vezes o E, que é 1 só, né? O Vm foi dado, que é 1,2 metros por segundo, não precisa passar nada, ao quadrado. A gente então a massa, né? Vamos conseguir encontrar a massa desse bloco, que é 1,39 quilogramas. E a letra C, ele quer saber a frequência, né, do movimento. Letra C, ele quer saber a frequência. A gente pode escrever a frequência assim, né? Frequência 1 sobre 2π, raiz de k sobre m. Ah, professor, mas eu não lembro dessa expressão. Se você não lembra dessa, lembra então que é 2π vezes a frequência é ômega. Ômega igual, né, raiz de k sobre m. Essa é mais fácil, né? O ômega 2π vezes a frequência. Só isso. Simplesmente isso. Nada mais. Então vai ficar 1 sobre 2π vezes o k, que nós encontramos que é 200. 1 sobre 2π, escreve aqui. Raiz, né, do k, que é 200 Nm por metro, dividido por 1,39, que é a massa. Já está tudo em quilograma, bonitinho. Aí então vai ficar a frequência F igual, né, a 1,91 Hz, passando aí, escrevendo a frequência de maneira normal, a frequência natural. Certo, gente? Então essa foi a nossa videoaula dos exercícios do capítulo de oscilações. Espero que tenham gostado dessa abordagem. Tudo de bom para vocês, um grande abraço, até mais.